primeiramente pela oportunidade que vocês estão nos dando de participar da nossa banca de trabalho de conclusão de curso. É uma honra e um desafio estar aqui. E o nosso tema, como vocês podem ver no slide 1, cumprimentar também os demais participantes. O nosso tema é medição de alta tensão pelo eletroótico. Nós somos eu, André e o Marcos, juntamente com o professor João Marcos, que foi nosso orientador, né, os idealizadores desse projeto. E estamos aqui para apresentar para vocês aquilo que a gente desenvolveu durante esse um ano, entre TCC 1 e TCC 2, relativo a esse tema. De início, nós apresentamos aqui aos senhores um roteiro, onde nós temos basicamente aquilo que a gente vai estar falando aqui na parte teórica. Muito bem, então a gente vai começar falando sobre a motivação, aquilo que nos motivou a estudar isso aqui e trazer esse tema à banca de TCC, dar uma breve introdução também do tema. Vamos estar explicando o efeito eletroótico, que eu digo que ele é um dos pilares do nosso projeto, né, o efeito eletroótico. Vamos estar explicando o efeito eletroótico primário e secundário, vocês vão entender melhor quando a gente estiver na apresentação. O efeito da simetria no cristal. Vamos estar explicando um pouco sobre o elemento quartzo, que é o elemento do nosso cristal. Nosso cristal é feito de quartzo. Vamos estar falando do interferômetro Mach-Zehnder, certo? Que vocês também vão entender melhor quando a gente explicar. A metodologia aplicada, como é que a gente fez para caracterizar o cristal, para saber se ele era ou não de quartzo. O triplicador de tensão, que era basicamente um elevador de tensão que a gente identificou a necessidade. Os resultados que a gente obteve. E partindo para a parte final, na conclusão, nós temos análise dos resultados que nós obtivemos e propostas para trabalhos futuros. Marcos, acho que o microfone está desligado. Motivação. Atualmente utilizamos um transformador de potencial na qual está suscetível a algumas coisas. Dentre elas, interferências descargas atmosféricas, manutenção dele é cara, o espaço na qual ele ocupa também não é um espaço razoavelmente pequeno. Também temos uma questão muito importante de ser levada em consideração, porque a questão de eficiência dele também deve ser levada em conta. Então, o nosso projeto, na introdução, como eu já falei anteriormente, a medição de alta tensão é algo necessário. Atualmente, o transformador de potencial é um custo que a gente tem. A nossa proposta é diminuir esse custo, na qual tanto o custo financeiro como um custo de operação, como assim operação? Manter ele. Alta tensão está amparado pela BNT. Porque está cortando um pouco, pelo menos aqui para mim. A por norma, ela fala que tem alta tensão a partir de uma determinada tensão. Claro, nosso projeto visa a medição de alta tensão. Certo. Tendo feito essa breve introdução que o Marcos explicou para vocês, vamos estar falando agora aquilo que compõe nosso trabalho, certo? Então vamos começando falando agora sobre o efeito eletroótico. O que é o efeito eletroótico? Esse slide aqui, essa fórmula é uma definição do que seria o efeito eletroótico. Vou pegar a minha mãozinha aqui. Nós temos essa fórmula que os senhores podem ver aqui do lado direito, que tem alguns termos, onde esse primeiro termo que nós temos aqui representa, nesse gráfico, essa linha pontilhada aqui.
E conforme você vai adicionando os termos, ou segundo termo, terceiro termo e daí por diante, conforme você vai adicionando esses termos, você vai achatando essa curva, formando essa linha contínua que nós temos aqui. Bom lembrar também que nós temos aqui no eixo horizontal, né? Aqui nós temos o D, que representa o vetor de deslocamento, e no eixo vertical nós temos o D, perdão, e no eixo horizontal nós temos o E, que representa o nosso campo elétrico. Muito bem. Aqui nós temos duas curvas diferentes, duas curvas A e B, que representam D em função de E, e essas curvas, nós podemos notar aqui duas setas. O que são essas setas? Essas setas, começando por essa aqui localizada na origem, essa seta, ela representa a oscilação do campo elétrico quando ele não, a oscilação do deslocamento, perdão, quando ele não está submetido a nenhum campo elétrico. Então, o campo elétrico E aqui é zero. Quando nós aplicamos um campo de valor E0 aqui, nós temos esse ponto P, e a oscilação do deslocamento é representada por essa seta C aqui. Muito bem. Efeito eletroóptico primário e secundário. Quando eu mostrei aos senhores a definição de efeito eletroóptico primário e secundário, eu disse que o primeiro termo, ele era o responsável por nos dar no gráfico aquela linha pontilhada que nós tínhamos das 2 slides atrás. Bom, acontece que esse primeiro termo é o chamado efeito eletroóptico primário, e os demais são os chamados efeitos eletroópticos secundários. Por que nós dividimos assim? Nós dividimos assim porque nós julgamos que o efeito eletroóptico primário, ele é responsável pela quase totalidade do efeito visível. O que eu quero dizer com isso? Os efeitos secundários, eles serão desconsiderados por representar uma parte muito pequena no todo, certo? Então, a gente vai considerar apenas o efeito eletroóptico primário. Muito bem. O efeito da simetria no cristal. O que acontece no cristal dependendo da simetria dele? Bom, existe um princípio chamado princípio de Newman. Diz o seguinte: nós temos, de um lado, o cristal, e do outro lado nós temos a influência que será aplicado sobre esse cristal, certo? E eles têm alguns determinados tipos de simetria. O que acontece? Quando eu aplicar a influência sobre esse cristal, os únicos elementos de simetria que irão aparecer serão os elementos que forem comuns a ambos separadamente. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui, ao lado esquerdo, a figura A, nós temos essa estrutura do cristal, esse cristal, que é um cristal cúbico, que possui esse tipo de simetria aqui, certo? Nós temos aqui, então, eixo 1, 2 e 3. Quando nós aplicamos uma influência, que no nosso caso vai ser a tensão, diretamente sobre o eixo 3, o único elemento de simetria que será comum aos dois vai ser exatamente esse eixo. Portanto, aqui na figura B, nós podemos ver o cristal, a simetria do cristal, quando aplicada a influência sobre ele. Então aqui nós vemos que o eixo 3 ele permanece, e o eixo 2 e o 1 não. Exatamente pelo que eu falei. Esse aqui é uma outra classe de cristais que também possui a mesma simetria do cristal que eu apresentei anteriormente. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é uma classe específica de cristal que apresenta a simetria que eu expliquei aqui para vocês. Certo? Cabe apenas uma avaliação para ver se o cristal que nós estamos selecionando tem essa simetria ou não.
o que isso nos mostra? Nós temos, que o nosso, até eu falei lá no início, o cristal de quartzo. O cristal de quartzo, ele possui uma simetria semelhante a esta aqui. Portanto, e por ser um cristal que a gente acha facilmente no mercado, foi o cristal que a gente pensou em utilizar no nosso protótipo para visualizar melhor o efeito eletroótico. Como o André já falou anteriormente, escolhemos o cristal de quartzo por ser um material facilmente encontrado na superfície terrestre. Além disso, ele tem algumas propriedades que a gente pode destacar: propriedade elástica, propriedade óptica e propriedade do ergonomia do ressonador. A principal delas é a propriedade óptica. O que seria uma propriedade óptica? Ele possui um meio anisotrópico, ou seja, o índice de refração da luz varia, tem uma variação dependendo do ângulo que for medido. Então, por isso, logo com essa informação, decidimos utilizar o quartzo. Ok. Bom, então, tento tomar nota disso, temos o interferômetro Mach-Zehnder, que é nada mais, nada menos do que um arranjo de espelhos e semi-espelhos, onde nós temos aqui, a sua representação está aqui do lado esquerdo, nós temos aqui um arranjo de semi-espelhos e espelhos, onde nós temos aqui e aqui são os nossos semi-espelhos, e aqui nós temos os nossos espelhos, que seriam nossos espelhos totais. Tá? Por que a gente chama de espelho e semi-espelho? Por causa do seu coeficiente de reflexão. Muito bem. Para os semi-espelhos, acontece que quando a fonte de laser, que é esse elemento aqui onde eu estou mostrando para vocês, bate aqui nesse semi-espelho de forma ideal, ele reflete 50% da luz, e os outros 50% atravessam ele chegando no primeiro espelho. Esses espelhos aqui têm esse mesmo coeficiente de 100%, portanto, refletem toda a luz. Então, quando a luz bate no espelho 1 e no espelho 2, ela é refletida em sua totalidade para o semi-espelho 2, que também tem um coeficiente de reflexão de 50%, permite 50% da luz atravessá-lo e 50% ele reflete aqui para o anteparo 1. É interessante nós notarmos também que essa situação aqui é uma situação ideal, onde o laser incide no ponto central dos nossos anteparos, que vocês podem ver aqui e aqui. Tá? E esse ponto central é central tanto em comprimento como em largura. Mas, como eu falei, essa é uma situação ideal. Quando essa situação não acontece, nós temos a situação aqui do lado direito, onde aqui nós temos o anteparo 1 e aqui as duas fontes de laser. Essas fontes de laser não estão incidindo no ponto central, elas estão incidindo no mesmo ponto aqui chamado ponto P1. Esse ponto P1 está a uma distância do ponto central, grega ρ. Quando incide no ponto central, evidentemente, ρ é igual a zero. Esses ângulos aqui, θ, θ1 e θ2, são os ângulos de desvio, certo? Olha aqui. Nós temos aqui no meio o ponto P1, qual o ângulo de desvio dele em relação ao ponto central, é o θ. Para a fonte F1 é o θ1 e para a fonte F2 é o θ2. Esse 2E mais D é o comprimento que o feixe percorre. Então, ele incide aqui no semi-espelho 1. L para o M1 para o semi-espelho 2 e D para o anteparo 1. Por isso, nós temos 2L mais D aqui no canto baixo da nossa imagem do lado direito. Aqui, vocês podem ver as imagens do nosso interferômetro real, certo? Aqui, esse elemento aqui é o nosso anteparo, diferentemente do slide anterior, nós temos apenas um anteparo, nós realizamos uma alteração para que os dois feixes de laser incidissem no mesmo anteparo. Então, aqui nós temos uma visão frontal dele, aqui temos uma visão superior. Dentro desse tubo de PVC está a nossa fonte de laser, certo?
aqui uma visão lateral direita e uma visão lateral esquerda do nosso. E vamos agora a metodologia aplicada. Como o embasamento teórico já introduziu o interferômetro de Mark Zender, eu vou falar um pouco sobre a metodologia que utilizamos para a medição de alta tensão. O interferômetro de Mark Zender foi alterado e em um dos caminhos que o feixe de luz que o André mencionou anteriormente, foi introduzido um cristal, e nesse cristal tem submetido a uma tensão, causando assim um distanciamento entre um dos feixes, chegando assim até o anteparo um ponto, que não tem interferência do campo elétrico, e o segundo ponto, que é o feixe de laser que passa por dentro do cristal, se distanciando em relação ao primeiro. Dessa forma, temos um distanciamento, com isso conseguimos mensurar a tensão. Ok. Anteriormente mencionamos que o cristal que utilizamos era um cristal de quartzo. Após alguns testes que foi feito com o protótipo, notamos que não estava acontecendo o efeito eletroóptico no cristal. Então, assim, a gente começou a caracterização do cristal. Na imagem à esquerda, temos uma representação na qual ela se trata do método matemático, né, do cristal, do método de caracterização do cristal matemático, na qual esse quadrado aqui é a representação do nosso cristal. Aqui em cima temos uma fonte de laser que incide no centro do cristal, inicialmente, chegando até uma base. Posteriormente a isso, a gente gira o cristal no ângulo θ, em relação ao eixo. Ela causa uma mudança, mas sai perpendicular à linha de origem, causando aqui, então, um distanciamento de 1 milímetro. O equacionamento matemático pode ser descrito no apêndice 1 do trabalho. Aqui o protótipo já montado, como eu falei anteriormente. Aqui é a fonte de laser, aqui em cima. Aqui no centro a gente pode notar o cristal. E aqui a gente consegue notar um medidor de ângulo. Aqui a bateria, aqui atrás tem um circuito só para mexer o posicionamento do cristal. Com isso, realizamos algumas medidas no cristal, levando a essa tabela. Essa tabela, vocês podem notar, tem 24 medidas. Pegamos o cristal na face superior e realizamos 4 medidas rotacionando sobre o próprio eixo. Depois medimos a face inferior, a face do lado direito, a face do lado esquerdo, a face frontal e a face posterior do cristal, totalizando assim 24 medidas. Introduzimos valores de ângulo no código do MATLAB, na qual está no apêndice número 2 do trabalho, e ele nos retornou esses valores. Com isso, nessa condição, a permeabilidade elétrica do cristal foi medido. Vocês podem notar que os valores tiveram uma variação. Usamos também a ferramenta MATLAB para conseguirmos plotar essas referências. Na nossa referência bibliográfica, a gente encontrou alguns valores do cristal. Nessa forma, conseguimos plotar um elipsoide, que a gente denomina como elipsoide de referência, que é essa aqui do lado de fora. E do lado de dentro a gente plotou uma circunferência, uma esfera. Se você notar, elas estão descritas as esferas como epsilon 1 Nessa condição de plotar a elipsoide interna, foi pego a epsilon 1 foi pegar os 4 valores da face superior do cristal com os 4 valores da face inferior do cristal, tirado a média, e a partir dessa média plotamos essa esfera com esse valor de raio. Sucessivamente, plotamos na esfera do meio o lado esquerdo com o lado direito do cristal, as 4 medidas de cada lado, tiramos uma média, foi plotado, a face frontal e a face posterior do cristal também, e com isso a gente conseguimos notar que não, em momento nenhum,
a esfera central tocou a superfície da elipsoide. Então, descartamos a possibilidade do nosso cristal adquirido pelo Mercado Livre, denominado como quartzo, ser quartzo. Bom, tendo feito essa experiência, chegamos ao triplicador de tensão. A ideia do triplicador de tensão, como o próprio nome sugere, é elevar a nossa tensão em N vezes para que a gente pudesse atingir uma tensão considerada alta tensão. Por que foi pensado esse circuito? Esse circuito foi pensado porque nós não temos, de forma abundante, nas nossas casas, geralmente, tensões altas. A tensão que alimenta tomadas é uma tensão de 220 volts RMS. Tendo isso, nós pensamos então no triplicador de tensão. A sua base é esse circuito aqui, que é um circuito multiplicador de tensão. Aqui nós temos N capacitores, C1, C2, e N diodos. Quando você tem esses dois elementos juntos, como nós temos nesse circuito aqui, cada esses elementos, ou seja, cada vez que você tem um capacitor e um diodo, a tensão ela é multiplicada uma vez. Então aqui, nesse exemplo, nós temos N vezes a fonte, que é essa aqui, e o nosso circuito é um circuito triplicador de tensão. Portanto, ele tem 3 capacitores, 3 diodos, além da fonte e do resistor de carga. Isso foi necessário, como eu falei, para que a gente pudesse elevar a nossa tensão 3 vezes, para que a gente pudesse ter uma tensão mais próxima da alta tensão. Resultados obtidos. Como eu já mencionei anteriormente, o nosso cristal de quartzo, na qual a gente adquiriu, ele não é de quartzo, então não conseguimos notar um efeito eletroóptico acontecer ao olho. Então, por essa maneira, os resultados obtidos não lagrou êxito. Vou falar um pouco agora da conclusão. Como eu já mencionei anteriormente, o cristal de quartzo não foi adquirido de forma, mas não é quartzo. Tivemos algumas dificuldades referente ao cristal, por não ser quartzo. Logo depois, quando iniciamos os testes do trabalho, não conseguimos notar o negócio. O Covid dificultou a nossa compra, a aquisição de outro cristal, na qual as empresas de todos os lugares que a gente poderia, começando a consultar, não estavam funcionando. Então dificultou um pouquinho, dificultou o êxito, né, do protótipo. A análise do resultado, ela não foi significativa, a análise não tivemos uma resposta significativa. Como proposta de trabalho futuro, a aquisição de um cristal de quartzo adequado, um cristal de quartzo certificado, na qual a empresa que faça o corte consiga nos garantir os 3 eixos do cristal, o eixo óptico, o eixo elétrico e o eixo mecânico. Também a aquisição de ópticas adequadas. O que seria ópticas? Espelhos e semi-espelhos, de uma maneira próxima ao ideal. Os espelhos de forma com uma leve camada de vidro em cima, e os semi-espelhos com índice de 50%. Então, dessa maneira, o projeto, a proposta de trabalhos futuros seria adequada para tal fim. Agradecemos. Essa foi a nossa apresentação teórica, certo? Vou estar fechando aqui o compartilhamento dos slides para que o Marcos possa estar compartilhando a parte prática com os senhores. Na parte prática, nós vamos, como vocês vão poder ver, explicar